Saudamos com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Sempre uma alegria, irmãos, estar aqui ministrando a palavra de Deus. Queria convidar você a abrir a Bíblia, amém? Em Marcos. Marcos, no capítulo 5, versículo 21. Na verdade, irmão, vamos ler Marcos, capítulo 5, versículo 35, amém? A gente vai ler do versículo 35 até o versículo 43. Amém? Acharam? Marcos capítulo 5, versículos do 35 até o 43. Amém? Diz assim a palavra de Deus: enquanto Jesus ainda falava, chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, dizendo: a sua filha já morreu. Por que você ainda está incomodando o mestre? Mas Jesus, sem levar em conta tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não tenha medo, apenas creia. Jesus não permitiu que ninguém o acompanhasse, a não ser Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu alvoroços que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, disse: por que vocês estão alvoroçados e chorando? A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele, mas Jesus mandaram que todos saíssem. Levou consigo o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele, e entrou onde ela estava. Tomando a criança pela mão, disse: Talita cumi, que quer dizer: menina, eu digo a você, levante. Imediatamente a menina, que tinha 12 anos, se levantou e começou a andar. Então todos ficaram muito admirados, mas Jesus ordenou expressamente que ninguém o soubesse e mandou que dessem de comer à menina. Amém? Irmãos, essa palavra é muito forte, amém? Uma palavra muito conhecida, mas eu queria nessa noite tirar alguns princípios importantes para a nossa vida aqui. Essa é a história de Jairo. Jairo, que era um líder, nós podemos dizer que ele era um líder de líderes. É um homem que tinha muita autoridade, e a sua filha ficou enferma. Pela região que ele morava, com certeza ele já conhecia Jesus, a fama de Jesus, e ele vai até Cristo na tentativa de encontrar uma solução para a sua vida, para que Jesus curasse a sua filha. Imagina a sua filha doente, ele já tinha feito tudo o que poderia ter feito, e agora ele escuta, ele já ouvia, já sabia que tinha um Cristo, um Jesus que fazia milagres. Um Cristo que já havia feito muitas coisas, e ele vai atentamente e expressamente em busca desse Jesus que poderia curar a sua filha. Irmãos, e a primeira coisa que salta aos olhos aqui nesse texto é que a Bíblia diz que havia uma grande multidão atrás de Jesus. E Jairo, ele rompe essa multidão e ele fala com Jesus. A minha maneira de pregar é essa, sempre trazendo os versículos e aplicando, amém? Amém. Irmãos, no meio de uma grande multidão você não tem nome, você não tem CPF, você é apenas mais um. Amém? Será que aqueles cantores que estavam se apresentando na praça ontem, ao olhar para aquele monte de gente que estava ali, ele sabia o seu nome? Ele sabe, lá está o João,
lá está o Francisco, a Maria. Sabe o que ele sabia? Era só uma grande multidão. Jairo, ele rompe a multidão e ele se apresenta a Jesus. O que é que isso quer dizer? O que você quer dizer, Felipe? É que Cristo também espera isso de nós. Que a gente rompa a multidão e vá atrás dele, para não ser só mais um, mas que a gente possa ter intimidade com ele e aproximação dele. É possível estar frequentando uma igreja, é possível participar de todos os cultos, ser o mais assíduo de uma congregação e ainda assim ser mais um na multidão. É possível ser alguém que frequenta com muita assiduidade e mesmo assim não ter uma vida íntima com Deus. Ser apenas mais um na multidão. Você está entendendo? Jairo então sai, rompe essa multidão e ele chega diante de Jesus. E a primeira coisa que ele faz é se prostrar e adorar a Cristo. Aqui em Marcos ele não usa a palavra diretamente adoração, mas se você ler a mesma passagem em Mateus, ele usa diretamente a palavra adoração, porque prostrar-se já era um símbolo para eles de adoração, símbolo externo de adoração, de rendição a Cristo. E nós estamos vivendo em um tempo em que muitos querem as bênçãos de Cristo, mas nem todos estão dispostos a se prostrar diante dele. Em que muitos querem as bênçãos de Jesus, mas nem todos estão dispostos a se render e reconhecer que Ele é Deus da sua vida. Mas deixa eu te dizer, não é Deus de uma área da sua vida, que nós também somos expertos, né? Senhor, o Senhor é Deus da minha área aqui financeira, mas o Senhor não é Deus da minha área sentimental. Senhor, o Senhor é Deus da minha área do meu trabalho, mas né, o que eu faço com o meu dinheiro aqui é comigo, né? Talvez a gente não faça isso de forma direta, ou a gente pensa sobre isso dessa maneira, mas na prática muitas vezes é assim que a gente faz. Senhor, eu confio em Ti, mas nessa área aqui deixa que eu resolvo. E Jairo se prostra diante do Senhor, reconhecendo quem Ele é, reconhecendo a divindade de Cristo, prostrando-se, adorando a Ele e insistentemente, eu gosto muito dessa expressão aqui, ele insistiu diante de Jesus. Nós estamos em um tempo muito difícil, que é o tempo dos áudios 2x. Quem aqui já ouviu um áudio 2x? Está querendo se entregar? Não, né? Eu já ouvi, né? Tem uns aqui que não sabem nem o que é 2x. Quando você acelera o áudio lá, quando alguém manda no WhatsApp, né? Aí você acelera, fica com aquela vozinha rápida, né? Nós estamos vivendo a era do áudio 2x, do fast food, né? Da comida rápida. Nós somos impacientes. Se bem que tem irmãos que mandam um podcast, né? Irmão, não mande um áudio de 8 minutos, por favor, resuma, por favor. Mas enfim, seguindo. Mas porque a nossa mente está acelerada. A gente é muito imediatista. Eu falo por mim, eu chego numa fila de um banco, se tiver muita gente, eu já pergunto, tem como eu deixar marcado? E eu ia ali, depois volto. A gente está muito apressado. Mas Jairo insistiu diante de Deus, e muitas vezes a gente não insiste diante do Senhor em oração. As nossas orações são curtas, são rápidas, a gente quer respostas imediatas. A gente ora um dia, 2 dias, 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, aí já entra o desespero. Senhor, por quê? A gente passa, sabe? E a gente se esquece que entre a prisão do Egito e a governança no Egito, José passou anos preso, anos clamando a Deus, até um dia que o Senhor atendeu ao seu chamado. O nosso problema é porque a gente sempre olha para o final das coisas e não percebe que o processo fala muito ao nosso coração. A gente foca muito no que a gente quer e a gente esquece que o processo para chegar até lá, às vezes é muito mais precioso do que o resultado final. Porque é onde Deus vai trabalhar o nosso coração, sim ou não? Vocês sabiam que a maioria das pessoas que ganharam na Mega Sena, esses grandes prêmios, voltam a ficar pobres de novo? Já viu isso? Passou até uma matéria já antiga, eu acho que na Globo, né, Augusto, falando sobre isso. Por quê?
Porque não estavam preparados para aquilo. Quando recebeu aquela fortuna, não teve nenhum curso de educação financeira, simplesmente pegou aquele dinheiro e torrou, fazendo o que bem queria da vida. E às vezes, se Deus desse aquilo que a gente pede de forma imediata, provavelmente faríamos a mesma coisa, porque a gente não está preparado. E às vezes não é nem tanto sobre algo que Ele vai dar no final, mas é sobre o que Ele quer trabalhar no seu coração durante o processo. Você está entendendo? E Jairo insiste em oração, insiste diante do Senhor. Filipe, por que essa insistência? Deus não sabe de tudo? Claro que sabe, mas é porque oração não é só sobre você falar. Oração é uma forma de conhecer mais a respeito de Deus. Deus se revela através da oração. Oração é uma forma de discipulado. O que é que a palavra de Deus diz? Que nós devemos buscar isso e nós encontraremos Ele. E aqueles que buscam, a palavra diz que Ele revelaria coisas que a gente não sabe. Lógico, uma palavra que está dentro de um contexto no Velho Testamento, mas eu creio firmemente que aquilo também fala ao coração da igreja hoje. Deus nos chama a não só passar, a orar pouco tempo, mas a ficar. E eu sei que é difícil orar quando os tempos passam e os dias passam. Mas saiba que oração é sobre falar com o teu Deus. É sobre falar com o Senhor Jesus. Jairo, eu acho interessante que quando ele vai falar para Jesus, olha a dimensão de um pai que está vendo a filha. Estava até conversando com a Débora, e eu também tinha falado aqui esses dias, que geralmente a gente fala algumas coisas, mas só sabe realmente quem passa na pele. Não significa que você não possa falar sobre o assunto, mas significa que a dor real só sabe aquele que passa. Até um dia desse eu tinha falado, né? Que só sabe a dor de perder um filho aquele que já perdeu um filho. Imagina agora Jairo vendo a sua filha em uma situação onde ele não tinha mais recursos e, aliás, não tinha mais situação, não tinha mais o jeito para dar naquilo. E a enfermidade já estava levando a sua filha e o desespero de um pai. E ele chega e diz: minha filhinha está morrendo. Olha aqui como expressa o coração de um pai que está vendo a sua filha sendo levada, o desespero de alguém que não encontra uma solução em outro lugar. Ele, mesmo com essa dor no coração, ele diz: eu creio que se o senhor for lá, ela vai ser salva, ela vai viver. Jairo cria no que Deus podia fazer, mesmo diante da situação tão dolorosa que ele estava enfrentando. Agora é interessante, né? Jairo ouvia falar a respeito de Cristo e vai até Cristo. Porque não é só porque a gente ouve a respeito de Jesus que está tudo bem. É necessário nos aproximar dele. Amém ou não amém? Mas não é só vir ao culto e ouvir uma bela palavra e voltar para nossa casa como se nada tivesse acontecido. Esse momento é importantíssimo, né? A gente não pode trocar esse momento por qualquer coisa. Mas a verdade é que existe muito mais de Deus do que só essas 2 horas de culto. É preciso colocar em prática aquilo que a gente escuta a respeito do Evangelho. O Evangelho não é só uma palavrinha bonita para fazer você sair daqui bem e comer uma pizza depois do culto. Inclusive me chame, por favor, e pague. Mas é uma forma de ouvir e caminhar nesse caminho, porque é um Deus que sabe de todas as coisas. É um Deus que não só fez o mundo e deixou o mundo perdido, mas é um Deus que a sua mão continua estendida durante o mundo, no meio do mundo. E eu sei que é difícil às vezes olhar lá fora e ver a catástrofe que muitas vezes está a humanidade e pensar: Senhor, o Senhor está aqui, mas Ele está. Mesmo com o coração mau dos homens, Ele continua lá.
O salmista diz que mesmo em meio ao dilúvio, o Senhor continuava soberano, assentado sobre o seu trono. E mesmo mediante a tanta corrupção, tanta maldade no coração do homem, tantas pessoas sendo oprimidas, tantas pessoas passando necessidades, o Senhor continua no seu alto e sublime trono, estendendo a mão aos seus filhos, estendendo a mão ao seu povo. Agora, eu acho interessante que aqui acontece um fenômeno legal aqui. A Bíblia está contando uma história, que é a história de Jairo, só que ela coloca um parêntese aqui, ela coloca uma outra história dentro da história. Vocês já prestaram atenção? São duas histórias e a gente sempre trata elas diferente, e obviamente porque são duas pessoas, suas trajetórias diferentes, suas ânsias diferentes, mas elas estão conectadas, é uma mesma história. A Bíblia diz que Jairo chega para Jesus, clama a Cristo para que ele vá curar sua filha. Jesus então decide ir, e quando eles estão indo, com aquela multidão apertando, surge uma mulher. Uma mulher que nós conhecemos ela como a mulher do fluxo de sangue. Acho que você já conhece essa história, mas deixa eu relembrar. Uma mulher, toda mulher tem o seu período, né? E essa mulher, o seu período não cessava. Deixa eu resumir isso. E era 12 anos sem cessar. Talvez você esteja ouvindo e nem entenda a dimensão disso. Além de ser uma doença, de ser ruim para a mulher, mexer com hormonal e tudo mais, a questão pior não era nem a enfermidade em si. É porque dentro da cultura judaica, do contexto judaico, a mulher nesse período, ela era considerada impura. E ela tinha que ser afastada do convívio da sua família. Ou seja, são 12 anos se ela fosse casada sem ver o seu esposo. São 12 anos se ela fosse mãe sem poder abraçar ou ver o seu filho. Você faz ideia do que é isso? Eu espero que não. 12 anos sem poder abraçar um pai ou abraçar uma mãe, porque se ela colocasse os pés fora, ela era chamada de impura, e não só chamada de impura, ela era apedrejada, porque para eles ela estava com uma doença que iria contaminá-los, mesmo que não biologicamente, mas eles estão falando no sentido espiritualmente mesmo. Você é impura, não me toque. Então 12 anos, e a Bíblia faz questão de dizer que ela já tinha gastado todos os seus recursos, todo o seu dinheiro na tentativa de buscar uma cura, e não havia encontrado. E depois de ter gastado tudo, ela ouve falar a respeito de Jesus, e ela toma uma atitude que poderia ter dado muito errado, que é sair do lugar que ela não poderia sair, entrar na multidão que ela não poderia ter nenhum contato e buscar cura. Você percebe a gravidade? Poderiam ter pego ela e ter apedrejado e ela ser morta, porque ela era impura. Mas ela não tinha mais nada a perder, digamos assim. Imagina, eu já gastei todo o meu dinheiro, não tenho mais a minha família perto, é a última chance, a minha última chance. E aí ela entra novamente na multidão, ela vai até Jesus e ela se prostra diante de Jesus novamente. Assim como Jairo, ela também se prostra. Agora, o que é interessante é que muitas vezes, irmãos, olha só a humilhação dessa mulher. Ela sai podendo ser morta, as pessoas olharem para ela, cuspirem palavras ruins a respeito, e ela chega lá e se prostra. E não é só palavra de efeito não, mas preste atenção, às vezes a gente não recebe virtude de Deus porque nós estamos muito preocupados com status. Às vezes eu falo muito ao meu coração, eu me questiono muito, e às vezes eu falo, por que eu gosto de fazer isso? Por que eu quero fazer isso? Qual é a minha intenção? O que é que tem no meu coração? Essa mulher não tinha nenhum desejo, sabe? Tipo assim, a minha imagem, o que vai ser de mim? O que vão dizer a meu respeito?
de eu estar me prostrando diante de Deus? Que vão dizer a meu respeito, de eu estar, seguindo a Deus ou glorificando o nome de Jesus? Que vão dizer a meu respeito? Nós estamos muito preocupados com a nossa imagem. Mas a verdade, meus irmãos, que a única imagem que nós deveríamos estar preocupados é com a de Cristo revelado em nós. Que a nossa reputação, nós já deveríamos ter aberto mão dela, no sentido de a nossa reputação está em Cristo Jesus, não nos aplausos externos. E aí Jesus faz uma pergunta louca aqui. Jesus diz: quem me tocou? Nós acabamos de dizer que tinha uma grande multidão, amém? Então a pergunta óbvia foi a pergunta que os discípulos fizeram: Senhor, por que o Senhor está perguntando aí quem te tocou? Tem um monte de gente, as pessoas te apertam de tudo que é lado, porque todo mundo queria um milagre. Nem todo aquele que busca milagre é um seguidor de Jesus, né? Nem todo aquele que aperta Jesus buscando cura é aquele que continua aos pés de Cristo quando ele foi crucificado. Muitos querem as bênçãos, quase nenhum, pouquíssimos na verdade, querem a cruz. Mas para a verdadeira bênção é necessário passar pela cruz. Você entendeu? Jesus pergunta: quem me tocou? Mas Senhor, muita gente te aperta. E a resposta de Jesus é no versículo 33. Aliás, ele diz: porque de mim saiu virtude. Alguém me tocou diferente, alguém me tocou de uma forma diferenciada, não foi da mesma forma. A questão, meus irmãos, não é estar só perto fisicamente ou dentro da igreja, mas o Senhor está, e Ele diz, está dentro da reunião dos santos, onde tiver 2 ou 3. Aqui tem um contexto específico para essa passagem, tá? Mas me permita utilizar aqui. O Senhor está no nosso meio. Alguma dúvida de que Deus está aqui? Você duvida da presença real do Senhor aqui? Ele está aqui dentro. Agora, nem todos que aqui estão tocando nele. Nós podemos estar cantando belíssimos louvores, ouvindo uma apresentação musical incrível, e você pode até ter escolhido essa igreja para congregar por causa do louvor que você achou legal. Mas se ficar só por aí, a sua espiritualidade está muito rasa, porque há muito mais do que só um som legal para se ouvir. É um coração disposto a adorar a Deus eternamente. E a minha oração nessa noite é que nós possamos sair daqui dizendo: eu toquei na orla do Senhor Jesus, eu toquei em suas vestes, eu toquei nas suas vestes. E para tocar nas vestes dele, se esquece reputação, esquece o que os outros vão dizer, só se lança na presença dele. Aí o versículo 33 diz que ela estava trêmula, porque ela sentiu a cura. Quem tocou? E ela sentiu que foi curada. Ela começou a se tremer, e mesmo anestesiada, ela foi até Jesus e contou a verdade: eu fui curada. Cristo não precisava, meus irmãos, que ela se apresentasse e falasse o que aconteceu, mas foi necessário completar um processo na vida dela, um processo agora de declarar o que foi feito em sua vida. É necessário fazer processos. Nós não podemos parar só no arrepio, só no receber. Há algo mais, amém? Há um processo a ser concluído, e esse processo ele vai até a eternidade. E nós vamos em conhecer a Jesus Cristo. Às vezes a gente fala: se o culto terminasse aqui, eu já estaria satisfeito. Eu entendo o que você está dizendo, você não está errado não, tá? Não entenda o que eu estou dizendo, mas o que eu quero dizer é: não se contente com tão pouco, tem mais. Amém? O coro foi tão bom que eu quero, se fosse embora agora estava bom, mas não se contente não, tem mais. O que foi que o profeta disse? Que tinha água que cobria os pés. Que bom, já refresca um pouco, mas tem mais.
Aí ele vai, aí as águas sobem, aí agora o que nós chamamos aqui de canela, né? Os cambitos já estão debaixo d'água. É bom, é legal, mas tem mais. Aí vai, vem as coxas, que legal, mas tem mais. A cintura, que legal, tá bem melhor, mas tem mais. Tem os ombros, tem até nós ficarmos submersos totalmente a essa presença. Não é um curso que você faz de 5 meses e tá bom, agora eu sou cheio do Espírito Santo, tá tudo bem. Não, é uma construção diária. Lembra do louvor que cantamos aqui inicialmente? Dai-nos hoje o alimento necessário, o pão de cada dia, esse pão que vem do céu. E ele está falando de um pão físico mesmo, um alimento, mas também como um símbolo desse pão que vem do céu, também representa para nós a presença diária do Senhor em nossa vida, essa busca diária. E por que a Bíblia não diz isso, tá? Mas deixa eu aplicar aqui para a nossa vida. Por que ela diz diariamente, dai-nos hoje? Por que não é a semana, dai-nos o mês ou dai-nos o ano, nos deixa estocar? É porque cada dia a gente busca. Não é só a semana e tudo bem e fica, não, é diariamente, porque diariamente a gente deve buscar esse pão. Diariamente a gente deve buscar a presença do Senhor Jesus. Você está entendendo? E aí, o que eu acho interessante, essa mulher tinha quantos anos que estava com essa enfermidade? Vocês lembram? 12 anos. Agora a filha de Jairo, sabe quantos anos ela tinha? 12 anos. Imagina agora Jairo vendo aquilo, a alegria do coração de Jairo. Se ele fosse, aquele crente bem espiritual mesmo, peraí, 12 anos de enfermidade, a minha filha tem 12 anos, eita glória, é mistério, já tinha falado até em línguas estranhas, né? Tinha dado um pulo pentecostal, meu Deus, isso é resposta de oração. Eita Senhor, é resposta, é agora. E aquela euforia e glória. Aí no versículo 35 venham as pessoas e dizem: a sua filha morreu. Olha a quebra de expectativa. Estava crendo que a sua filha ia ser curada, e agora a sua filha está morta. E eles ainda concluem dizendo: não importuna mais Jesus, porque você incomoda o mestre. E trazendo uma aplicação aqui, muitas vezes existem vozes que nos mandam parar de buscar Jesus, sim ou não? Para que você busca, se faz tempo que tu ora pelo teu esposo e ele nem se converteu ainda? Para que você ora pelo teu filho, faz tanto tempo e esse menino ainda nem se converteu? Para que você ora tanto ao Senhor, você busca tanto a Deus e na tua vida tudo continua igual? Você não prosperou financeiramente? As pessoas dizem, vozes, mesmo que não seja externamente, que muitas vezes vêm, internamente essas vozes aparecem, tentando parar, tentando dizer: para, tá bom, não dá mais. E aí Jesus chega para ele. E Jesus, sem levar em conta, a Bíblia diz, sem levar em conta tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não tenha medo, apenas creia. Jairo poderia ter temido, e ele temeu, creio que ele temeu aqui. Mas a verdade é que aquela mulher havia recebido cura. Amém? Amém. E ele esperava para sua filha também cura. Só que Deus não tinha cura para a filha dele. Deus tinha ressurreição. Deus não trabalha igual, irmãos. Nem sempre Deus trabalha igual. Às vezes uma pessoa, olha, eu te curo, eu te falo apenas uma palavra, vai, a tua fé te salvou. A outros ele cospe no chão, faz um lodo, coloca no olho. Nem sempre é a mesma coisa. Então, por favor, faz uma coisa boa para você. Para de se comparar com os outros. Eu sei que testemunhos são bênçãos, amém?
Mas para de querer que Deus faça na sua vida exatamente o que Ele fez na vida de outra pessoa, porque você tem um tratamento diferente. Deus tem algo para fazer na sua vida que muitas vezes não é igual ao que Ele fez na minha ou de outro irmão. Então para de pensar naquilo que Deus fez, que você quer que Ele imprima exatamente na sua vida, e faça como Cristo disse: apenas creia. Não é como, não é os moldes, apenas creia que Ele tem poder para fazer. Apenas creia que pode não ser como você pensa e quer, mas Ele tem poder para executar. Talvez Deus às vezes não quer curar, mas quer ressuscitar, porque existem vidas que precisam morrer mesmo para Cristo. Ele não vai abençoar uma vida que Ele quer que você perca. Amém? Jesus não leva em conta as palavras daquele homem. Recebe aí, Deus não leva em conta palavras contrárias a você, que não são de acordo com o propósito dele para a sua vida. O propósito dele não é alterado pelo que as pessoas dizem a teu respeito. E isso não é palavra de motivação, é extremamente Bíblia. É Jesus. O que Ele tem para você, e se Ele tem algo para você, e eu creio que Ele tem, e não sei a instância, o que falam a seu respeito não vai alterar em nada ao que Deus tem para fazer na sua vida. Você acha que as pessoas que te criticam porque você segue a Jesus, isso vai afetar a tua salvação? Você vai deixar de ser salvo porque alguém criticou a sua fé? Mas Jesus, sem levar em conta tais palavras, Jesus não leva em conta. E dos versículos 36 ao 39, nós chegamos a um ponto que é o tema dessa mensagem, né? Entre a dor e o propósito. E ao chegar lá, Jesus vê um tumulto, pessoas chorando, esperneando. Além de ter a família chorando, também era costume, pasmem, contratar pessoas para ficar pranteando nos velórios. Vocês sabiam disso? Eles tinham esse costume de contratar pessoas. Então, imagina a muvuca que era. As atrizes, dando gás para receber contratos posteriores, e a família e aquele muvuco ali, e a criança estava morta. E aí Jesus já nos ensina algo aqui também, porque ok, chorar pela morte da filha é algo extremamente natural, todos nós iríamos chorar quando perdemos alguém, isso é óbvio, mas é porque nós olhamos muito para o natural, e Cristo, Ele via para além, Ele viu o sobrenatural. Eles viam o opróbrio, eles viam o problema, mas Cristo enxergava o propósito por trás disso tudo. Então Jesus, Ele chega e Ele diz: não, ela está apenas dormindo. Imagina o questionamento, né? Como assim dormindo? A gente já viu, já olhou, já fez todos os testes, ela não está dormindo não, ela está morrendo. Mas Cristo estava dizendo: ela dorme, ela vai acordar agora. Ela vai acordar. Aleluia. Às vezes é no meio das nossas lágrimas que Cristo revela a sua vontade para nós. Amém? Ele chega no meio daquela multidão, as pessoas chorando, e ele diz: não, ela apenas dorme. Ele começa a revelar o que de fato vai acontecer. E é no meio das lágrimas que às vezes isso acontece com a gente. E é assim para nos fazer parar às vezes, sabe? Não estou dizendo que é sempre, mas às vezes é para parar a nossa arrogância, é para nos fazer ouvi-lo, é para nos fazer ter um coração mais sensível, nos fazer ter um coração mais sensível ao outro, às necessidades do outro, ou a fazer com que a gente aprenda a ouvir a voz de Deus, porque às vezes é melhor quebrar a perna da ovelha e tê-la de volta do que deixar ela ir e ser comida por um lobo. Quem entende o contexto bíblico entendeu o que eu falei, né? Os criadores de ovelhas, quando tinha aquelas ovelhas fujonas, né? O que é que eles faziam? No tempo lá da Bíblia, eles quebravam a perninha dela. Eu sei que a gente vai ficar, meu Deus, que crueldade, né? Mas tinha um propósito, irmãos. Os criadores de ovelha quebravam a perninha e depois colocavam uma faixa e tudo, para que aquela ovelha entendesse que ela não poderia mais fazer aquilo. Então, às vezes é necessário quebrar a perninha da ovelha, para que a gente entenda que aquele caminho não é o melhor caminho para nós.
E eu sei que talvez o evangelho que pregaram a você aí atrás, aí fora, talvez seja um evangelho, sabe, daquela música da Xuxa, né? Que tudo que eu quiser o cara lá de cima vai te dar. Mas deixa eu te dizer uma palavra maravilhosa nessa noite. Isso não é verdade. Porque a Bíblia diz que a gente não sabe nem orar como se deve. Imagina, se ele desse tudo que a gente pede, meu irmão, meu Deus. Né? Tem irmãos que ficam, meu irmão, onde você botar a planta do teu pé é teu. Imagina a briga. Você chega, ó, esse terreno é meu, o outro não, eu pisei também. Aí a briga, a discussão que eu tenho, né? Eu orei primeiro, olha só como é. Porque a gente não sabe orar. Às vezes o nosso emocional tá alterado, a nossa mente está confusa. Você já pediu alguma coisa e depois você percebeu que aquilo que você pediu não era o ideal? Que não era o bom? Já aconteceu com vocês? Comigo já aconteceu várias vezes. Ou na sua adolescência você morria de amores por alguém e acreditava que aquela pessoa ia ser a pessoa que você ia viver pro resto da vida. É o príncipe encantado. Né? Aí depois você... eu ia fazer a recitação da KCL aqui, mas vocês não vão ficar... eu ia citar aqui a KCL, mas vocês não vão ficar escandalizados não, né? Só entre nós. Aquela música dele, né? Parece que o príncipe virou um sapo lá, né? Eu acho que é isso, eu não conheço muito do negócio não. Mas às vezes é isso, porque a gente pensa algo, mas não é aquilo que de fato é melhor para a sua vida. Amém? Jesus então diz, ela está dormindo. Aí agora, tinha ido para lá Jesus, os discípulos ali que estavam mais próximos, e aí quando chega lá, tem aquela grande multidão chorando. Jesus poderia muito bem ter pegado todo mundo e ter feito um milagre na frente de todo mundo, ali feito, né? Todo mundo ia ver, bater palma e glória a Deus, mas é porque às vezes, irmãos, e Jesus aqui, ele chama só o pai e a mãe da criança para que possam entrar. É porque às vezes não é para o Instagram, às vezes não é para o Facebook, sabe, live, às vezes não é, às vezes é você e Deus. Tem coisas que é você e o Senhor Jesus, e nós precisamos também discernir isso. Tem momentos que é só você e Deus, e Ele te chama para um particular. Talvez essa noite, essa palavra seja para o coração de pessoas que Cristo está dizendo, eu quero que você entre comigo. Porque tem coisas mortas que vão continuar mortas, porque você não quer sair do meio da multidão, e eu quero você aqui, comigo. Eu quero ter acesso a essas gavetas mais escuras do seu coração, essas gavetas mais empoeiradas, que ninguém toca, que ninguém tem acesso. É nesses lugares que eu quero ter acesso. Abre esses lugares para mim, revela isso para mim. Ah, Deus sabe de tudo, Ele sabe, mas Ele sempre nos pergunta, e Ele quer que a gente revele isso a Ele, porque isso faz parte do processo de cura. Quando Ele chega no jardim, Ele sabia ou não do que tinha acontecido? Sabia, Ele é todo poderoso, mas Ele diz, Ele pergunta, cadê teu irmão? Porque Ele queria ouvir. Não seja genérico. Senhor, perdoa os meus pecados. Quais pecados? Do que você está falando? Detalhe para Deus. Ah, Felipe, eu oro, só dura 2 minutos. Aí você diz, ora aí para me ver, como é que você ora? Aí a pessoa ora, Senhor, perdoa os meus pecados, obrigado pelo pão de cada dia, amém. Peraí, se você fosse falar dos seus pecados, já duraria um dia inteiro. Que pense no povo para pecar em nós. Ah não, a Bethesda aqui não tem, todo mundo aqui não tem pecado não, amém? Ou tem alguém aqui que peca? Acho que é só eu mesmo que peco, né? Eu tenho uma notícia para lhe dar. João disse que se você diz que não é pecador, você já está pecando. Você já é pecador, só em dizer que não é. Jesus chama eles para um particular. E agora Cristo, e eu vou já concluir, tomando a criança pela mão, disse Talita cumi, que quer dizer, menina, eu digo a você, levante, tenha vida. Quando Deus der a palavra, não existe quem impeça. Creia e você vai ver o que vai acontecer. Nada pode impedir a palavra de Deus. Nada pode impedir o que o Senhor vai fazer na sua vida. E irmãos, olha só como é precioso. Eu não sei qual é a área da sua vida que precisa de ser ressuscitada. Se é a sua comunhão com Deus, se é a sua vida espiritual. Mas eu quero te dizer que há uma palavra nessa noite. Talita
come. João, come. Bárbara, come. Felipe, come. Paulo, come. Levanta, vive. Há uma palavra nessa noite. Talita, come. Haverá ressurreição e eu creio na nossa vida e no nosso coração. Áreas que haviam sido destruídas e mortas irão ressuscitar. Tempos com o Senhor que já não existem mais. Eu creio que nessa noite vamos sair daqui com essa mensagem: come, se levanta, vive. Aleluia. Você recebe essa palavra? Versículos 41 ao 43. Imediatamente a menina que tinha 12 anos se levantou e começou a andar, e então todos ficaram muito admirados. Jesus ordenou-lhes expressamente, ninguém soubesse, e mandou que dessem a dar de comer à menina. Primeiro, Jesus pediu sigilo aqui porque não era o tempo. Não sei se vocês sabem, mas ressurreição é algo que para o povo antigo era algo que, digamos que só Deus podia fazer. Não era muito comum você ver uma pessoa vindo à vida, voltando à vida. Era algo que estava submetido ao desígnio de Deus, isso. Então Jesus estava dizendo: olha, não diga, não falem nada, porque ainda não é o tempo de eu ser crucificado. E há um tempo para tudo, como diz Eclesiastes, amém? Então não creia, não queira, na verdade, passar acima do tempo. Existem coisas que eu sei que você quer muito agora, mas às vezes não é agora, existe um tempo necessário para isso. Então a sua oração não deve: Senhor, me dá agora, mas Senhor, me dá no teu tempo, porque a coisa certa no tempo errado pode se tornar a coisa errada. A coisa errada, a coisa certa no tempo errado pode se tornar a coisa errada. Por isso é necessário o tempo de amadurecimento. Jesus respeitou esse processo. E às vezes a gente perde bênçãos porque a gente não espera no processo, a gente não espera o tempo de Deus, não espera o tempo certo. Agora deixa eu fazer uma pergunta para vocês aqui, e eu já vou concluir. Jesus pode tudo, sim ou não? Deus tem todo o poder, sim ou não? Isso aqui é uma aplicação. Novamente me permita fazer isso. Jesus poderia ter feito essa menina voltar à vida já com o bucho cheio, com as vitaminas no corpo. A menina já sair correndo e brincar, sim ou não? Ah, Felipe, você está indo longe demais. Me permita ir longe demais. Deus tem poder para fazer isso, ou não? Poder de fazer a menina se levantar com o bucho cheio, ou já com a injeção de ferro, cálcio, desculpa, eu não sei quais são as vitaminas aí, mas a menina já cheia de vigor. Mas a menina se levanta e Deus disse: vão lá e dê de comer. Me permita fazer essa aplicação na sua vida. O sobrenatural é com ele, agora o natural é com você. Deus tem todo o poder, mas existem coisas que estão sobre as nossas mãos. Deus dá a bênção, mas quem vai continuar, qual é a palavra que eu posso usar aqui? Cuidando, é você. Amém? Deus pode restaurar o seu casamento, e eu creio que Ele tem poder para isso.